Então eu queria muito que a gente, a partir de agora, não perdesse a experiência, né? O bem dizer, ele existe porque eu entendi o meu chamado espiritual. Se eu tivesse entendido que era só algo do mundo terreno, não teria nada disso aqui. Como muitas mulheres passaram pela FIV, muitas mulheres superaram a dificuldade para ter filhos e elas continuam achando que é a mesma coisa ou retomaram para um fluxo de total desamor. Eu acredito que esse seja o máximo de distorção ou, em algum nível, a perda de uma grande oportunidade. E o que é que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, né, dessa tríade do ser espiritual? É tentar entender por que é que o eu ensinado termina sendo mais forte do que a sua substância divina. Por que é que o seu eu ensinado conduz você de forma que você não consiga se reconectar com a fonte, mesmo passando pelo seu chamado, né? Onde é que isso pega você? O que de pior poderia acontecer se você soltasse esse eu ensinado e fosse obediente ao seu chamado espiritual? Então, quando a gente vai olhar para essas pessoas, né, que se destacaram na Bíblia e que seguiram a mensagem, né, crística, eles precisaram escolher. Eles precisaram escolher. E a gente, às vezes, tem muito desse lugar da mente humana, né? Ah, mas eu vou escolher de um lado e para o outro, mas aí eu não vou estar sendo egoísta, eu não vou estar sendo tan, tan, tan. E será que você consegue calibrar a sua substância divina? Dentro desse campo de ser espiritual, a gente entende aqui no Bem Dizer que tem uma tríade importante, que é essa tríade aqui, substância divina, alma, né? E tipologia espiritual. Então, nós temos uma substância, né, criada por muitos anos e muitos, muitos, muitos anos, assim acreditamos. Essa substância, ela vai viajando em diversos corpos, em formatos de alma. Essa alma, ela vai pulsando a partir do que ela vem calibrando e registrando enquanto memórias, e aí ela vai configurar o que a gente chama de tipologia espiritual. Então, esse caminho aqui, ó, é um caminho de volta para casa. E você sabe quem é que traz o caminho de volta para casa na Terra? O chamado espiritual. Se a infertilidade não está conseguindo lhe levar para esse lugar, o que é que precisa mais acontecer para você voltar para esse lugar? Ficar em coma? Perder um órgão? Então, em processos de transição planetária, a gente não pode deixar de viver essa oportunidade de olhar para um chamado e falar: eu estou entendendo que a espiritualidade está conversando comigo aqui agora. Eu não posso passar por essa experiência terrena que está tão proveitosa. Essa experiência está tão proveitosa porque tem tecnologia, tem informação à vontade, tem tudo. E se cada um está usando o livre-arbítrio para o terror, é uma questão da própria pessoa. Agora, você entrar nesse fluxo porque sua mãe te batia, porque seu pai. Não é sobre isso. Porque Jesus também teve uma infância difícil, ele perdeu o pai cedo. Maria perdeu o pai e a mãe. E nem por isso ela se desviou do chamado. Quando Gabriel, o anjo Gabriel, chegou para Maria e ela aceitou, se ela não tivesse feito aquele ponto de cisão ali, será que Jesus teria vindo como? Então a gente estuda sobre espiritualidade para a gente aplicar na nossa vida. A gente olhar para esse nosso processo e falar por que é que eu não acredito em determinadas coisas e fico naquela situação. É o que isso? É uma autotortura? É o que isso?